Eu vou expor um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 14. E sempre trazendo uma breve explicação, o nosso colegiado pastoral sempre expõe a Bíblia. Então nós começamos livros e terminamos livros. E hoje nós começamos uma série que vai durar até o fim, se Deus assim permitir, que é todo o Evangelho de João. Assim temos pregado em várias cartas, todo o nosso colegiado pastoral. E passagens inteiras também, porque a ideia que está no fundamento é que nós temos de pregar todo o desígnio de Deus, não textos isolados, nem escolhidos aos nossos gostos, mas a palavra de Deus. Por isso é sempre muito importante a continuidade, a presença constante no culto, porque quanto mais presente formos, mais ouviremos de toda a palavra de Deus e não de partes dela. Eu quero começar essa exposição lendo o texto e falando com as crianças, e então logo depois pensando aqui nessa passagem tão maravilhosa das Escrituras. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Conversando com as crianças, o pastor gostaria que vocês fizessem uma ilustração nessa manhã, muito simples, mas com grande significado. Duas montanhas, uma em cada lado da folha, duas montanhas, e uma cruz ligando as duas montanhas. Eu estou querendo dizer com isso, crianças, que existe um abismo, que existe um contraste muito grande entre vida e morte, entre luz e trevas, entre amor e ódio. Existe um contraste muito grande. Eu estou simbolizando esse contraste nessas duas montanhas, nesses dois grandes montes, com um abismo no meio. Um abismo que o homem que não tem asas não pode voar do pico de uma montanha para outra montanha. Ele pode no máximo contemplar, olhar sem entender claramente o que está do outro lado, mas ele não consegue fazer a passagem, a não ser que da parte de lá, do outro lado de onde o homem está, da outra montanha, uma ação poderosíssima aconteça. Essa conexão entre este contraste muito grande, entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, essa ligação foi feita pela cruz. Se as crianças entenderem isso, entenderem que há uma conexão possível, a cruz de Cristo, entre estes dois contrastes tão grandes, elas poderão perceber a bênção que é o poder de Deus vir na direção do homem. Nós adultos que já conhecemos ao Senhor, já vivemos isso. João viveu isso. E então João escreve esse evangelho para
permitir esperança a pessoas que estão em um lado da história, o pior lado da história, o lado do pecado, o lado da morte, o lado do desespero. E a estes foi dado o privilégio de esperar. João faz um tratado teológico. O Evangelho de João é lindíssimo, é belíssimo, e todos nós sempre pedimos aos novos, aqueles que estão começando na fé, que leiam o Evangelho de João. O presbítero Célio, na classe de integração, sempre pede, falou isso há 1 ou 2 aulas atrás. Se você estiver começando a ler as Escrituras, uma dica é começar pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João vai mostrar de lá para cá quem é o Filho de Deus. Eu, obviamente, não vou fazer ou expor esse texto a partir de uma ideia teológica somente, embora cada versículo aqui possa ser defendido teologicamente. É uma passagem de muitas controvérsias, inclusive. Os arianos, lá no século IV, foram confrontados com essa passagem para entender a divindade de Jesus. Os arianos não entendiam a Trindade. Depois, muito tempo depois, hoje ainda, nós temos algumas seitas de origem ariana, de certa forma, que dizem que Jesus não é Deus, e usam essa passagem, usam o começo dessa passagem para dizer que Jesus não é Deus. Nós que entendemos a Trindade, temos o conceito trinitário claro na nossa mente, entendemos e sabemos e cremos que Jesus é Deus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalham, que a Trindade funciona e que a Trindade é a causa primeira de tudo o que aconteceu, desde a criação do mundo, a criação dos seres humanos e até mesmo a salvação. Então, nós consideramos esse um aspecto pacífico, mas obviamente você vai ouvir muitas exposições nessa passagem para defender que Jesus Cristo não é Deus, principalmente, e para defender, entre outras coisas, a negação do Salvador, do único Salvador, Jesus Cristo como Deus. Eu não vou entrar nessa área. Se você tiver gosto pela teologia, estude teologia reformada e você vai compreender isso explicado nos mínimos detalhes. Eu quero falar de uma outra coisa que está no texto e que eu acho que nós não podemos sair de uma igreja evangélica numa manhã de domingo sem ter isso claro na nossa mente. Deus, este poder criador, este que disse, haja e ouve, essa voz poderosa, essa voz criativa, essa voz criadora, a voz da criação, nós não podemos sair de uma igreja genuinamente evangélica, protestante, reformada, sem ter contato com esse Deus. E eu quero começar então nos primeiros versículos aqui a fortalecer o conceito da voz de Deus, da palavra de Deus. Vejam só, no princípio era o verbo para nós parece aquela coisa da língua portuguesa, do eu sou, tu és, ele é, mas verbo, palavra aqui, é muito além disso. Esse texto começa a falar que havia um silêncio e que a voz de Deus rompeu isso. Essa voz, essa palavra criadora, criou o que nós vemos, estabeleceu. Então o texto começa falando que há um princípio muito longe do nosso entendimento, muito longe da cronologia dos dias. Há um princípio, e nesse princípio uma voz ecoou. Essa é a voz da criação. Por que eu quero tratar disso nessa manhã? Porque quando nós falamos nos dias atuais, aceite a Cristo, receba a Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, talvez para muitos, olhar para o Messias, olhar para essa pessoa do bem, para o rabino de Jerusalém,
para o que andava nas ruas da Galileia, o máximo que se consiga perceber é que ele foi um homem, nascido de Maria, que ele foi um ser humano que viveu na terra e que tem ideais muito elevados, que podem levar pessoas a segui-lo. Mas, meus irmãos, olhar para Jesus assim, é a mesma coisa que você olhar para esta parede que está aqui atrás e não ter ideia do que tem depois dela. Quem vive por aqui, eu que tenho o gabinete pastoral aqui, atrás dessa parede, e temos a secretaria atrás desse outro lado da parede, e temos para cima os 2 gabinetes pastorais, do reverendo Robert e do reverendo Alberto, nós olhamos para essa parede sabendo que tem essas coisas lá atrás. Mas quem não sabe dessas coisas, talvez olharia só para a parede e o máximo que conseguiria ver é que ela é uma concha acústica, projetada para a voz ser mais forte, que ela é bonita, inteligente, que ela compõe um quadro estético bonito, mas pararia ali, não é verdade? Mudando tudo que pode ser mudado, é assim que muitos olham para Jesus. O Nazareno, aquele das palavras que ninguém tinha palavras como as dele, aquele que, puxa vida, por que ele não está vivendo agora? Como eu gostaria que ele tivesse vindo agora, para que eu pudesse conhecê-lo, para que eu pudesse tocá-lo talvez, para que eu pudesse estar lá numa das suas mensagens, quando ele pregou o Sermão do Monte, e falou da paz, e falou da humildade. Por que eu não pude ver isso? Ou olhando para o Sermão do Monte e pensando, boas palavras, é isso, houve alguém que falou o que eu acho que deveria ser falado, e então a gente fica muito simpático a Jesus e a sua palavra, mas se os nossos olhos não contemplarem a voz eterna, o verbo da vida, a voz que cria, a voz que dá razão, dá sentido às coisas, aquele que criou do nada, ex nihilo, nós usamos as palavras, ou aquele que fez a luz surgir da escuridão, fiat lux, a ideia que está além do Nazareno que viveu, nós vamos estar, ou estaremos olhando para uma parede e achando que vimos tudo. Talvez, para alguns de nós nessa manhã, o que eu disse que há depois da parede, seja novidade mesmo, porque você ainda não foi para o outro lado, ou para dentro da igreja, e é até uma coisa interessante você saber que por trás dessa parede oval, tem salas, tem estruturas, tem coisas elaboradas, não é mesmo? Pois é, se é interessante ver isso, ver que pode existir alguma coisa além dos nossos olhos, imagine a segunda pessoa da Trindade. Imagine aquele que estava lá no princípio, quando o Criador disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem foi feito. Eu e você não podemos ser admiradores ou simpatizantes da causa cristã. Nós não podemos gostar ou amar as coisas do cristianismo, se antes disso nós não fomos tocados por essa voz que chamou, que deu vida. Eu e você jamais conseguiremos viver no Senhor. Quando a gente diz viver no Senhor, é andar com Ele, amar as suas palavras, contemplar a sua eternidade, ver que a eternidade chegou até onde nós estamos. Se o Senhor não nos chamar, se essa voz não for a voz que chegou ao nosso coração, você não pode sair daqui apenas sabendo de Jesus. Ele é a voz da vida. Eu e você não podemos caminhar com vida sem reconhecer que a voz da vida nos chamou à vida. Por isso eu dei o tema dessa meditação de o verbo da vida. Você já teve essa experiência de saber que a voz criadora lhe deu vida? Que você vive porque ela disse viva?
É isso que João estava falando para o mundo grego, helênico, que compreendia divindades de maneiras etéreas, jamais compreendendo a divindade conectada à humanidade. É isso que João começa a falar. A voz que me guia é uma voz eterna. O chamado que eu recebi não é o chamado de um homem, é o chamado da eternidade. A eternidade de Deus é o destino de todos aqueles que a voz disse: vem. Depois nós vamos ter muitos exemplos disso ao longo das Escrituras, o chamado dos discípulos, o chamado de tantos outros que vieram ao longo da história, até que eu e você fomos chamados. Essa talvez seja a maior beleza da passagem para mim. O Verbo eterno chama. O Verbo eterno fala, o Verbo eterno direciona a sua voz para mim, para você. Com isso eu estou querendo reforçar a ideia. Creia no Verbo eterno, creia no Jesus, Filho de Deus, creia no Pai, Filho e Espírito Santo. E se você está dando os primeiros passos, não tenha dúvida, seja batizado para Ele. Professe essa fé nele e viva por ele. Você passará a viver conduzido por uma voz eterna. Veja a outra parte, quando isso vem para um campo mais próximo de nós, que é quando João é inserido, João Batista. Então, ele vai falar que, dentro desses contrastes muito grandes, entre voz e silêncio, agora vai falar sobre luz e trevas. Essa voz eterna, essa voz criadora, estabeleceu luz sobre as trevas. E aí João vai discorrer sobre isso no seu evangelho, o contraste entre luz e trevas. Veja do versículo 4 para frente. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Irmãos, o que João estava querendo dizer, João, o autor aqui do Evangelho, é que esse chamado eterno, essa luz resplandecente, ela é possível pelo poder de Deus. Pessoas compreendem esse chamado eterno. A salvação é uma realidade, vou falar de salvação no final. O iluminar do Espírito Santo é uma realidade. E João está querendo dizer, olha, João Batista viu isso. Ele viu isso quando Jesus se aproximou para ser batizado por ele. E o testemunho de João Batista é tão interessante, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis alguém diante de mim que eu não posso nem chegar perto dele, eu não sou digno disso. Notem que quanto mais alguém compreende a santidade de Deus, quanto mais alguém compreende a majestade dele, quanto mais alguém compreende o seu poder, quanto mais alguém compreende a grandiosidade dele, mais temor no coração. Quanto menos se compreende esse nível de perfeição, mais irreverência, mais negligência, mais indolência. Mas quanto mais se compreende a voz eterna, o Filho de Deus, aquele que implementou a luz, estabeleceu a luz, criou a luz, formou tudo o que há. Quanto mais alguém compreende esse nível de perfeição, mais ele teme, porque mais ele pensa, Senhor, quem sou eu, Senhor? E aí eu recordo de homens como Isaías, que quando percebeu que estava no templo e a glória do Senhor enchia aquela casa, ele, como se ele se abaixasse num cantinho e ficasse dizendo, Senhor, não tem nem como sobreviver diante disso, essa perfeição vai me consumir. Esse tipo de temor para com a glória de Deus, meus irmãos, é o temor dos crentes.
Os crentes não brincam com Deus, não zombam de Deus, não tratam Deus como um igual, também não tratam Deus como um desconhecido, mas jamais abandonam a reverência. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele não é um Jesuizinho, Ele não é um amiguinho, Ele não é o meu fofinho, Ele não é aquela coisa quentinha. Ele é simplesmente o majestoso que está sentado à destra de Deus com um cetro na mão, e ao tocar o cetro treme a existência. Esse é o Rei dos Reis. Por que eu estou falando isso? Porque a perda do senso dessa majestade faz pessoas determinarem coisas para Deus, exigirem coisas de Deus, constrangerem a Deus, faz pessoas brincarem com a sua santidade, fazendo-o dele um atendente dos seus desejos. Você sabe que boa parte do cristianismo faz isso com Deus, pois a palavra diz que não se deveria fazer. A palavra alerta para o risco daqueles que exigem que o Senhor faça as coisas que eles pedem. Mas veja como João queria trazer uma ideia bem melhor para os cristãos. João queria dizer: contempla a luz. Quando você está no escuro, você não vê o que está ao seu redor. Quando você está no escuro, você nem vê nada cerca de você, nem suas mãos. Quando você está no escuro, você não vê o chão onde você está caminhando. Quando você está no escuro, em uma dessas montanhas que as crianças estão desenhando, na montanha escura, você não sabe nem que tem um precipício e um abismo ali. Mas quando a luz que vem da eternidade, quando a luz, os seus raios são jogados sobre o lugar em que nós estamos, então aquele que está na montanha escura vê o abismo que está à sua frente. Então ele olha para si e vê as suas imperfeições nas mãos. Então ele olha para si mesmo e vê a sua degeneração humana. É isso que João viu. Eu não sou digno. É isso que Isaías viu. Eu não posso. É isso que Jeremias disse: Senhor, para as tuas coisas eu sou tão pequeno que eu não passo nem de uma criança. Esse é o verbo da vida. Essa é a voz da eternidade. Ele estava na criação, tudo foi feito por Ele, e toda a sua grandiosidade, toda a sua eternidade, vieram na direção de pecadores como João e como nós. Por isso, é o mesmo João que vai dizer em uma das suas cartas depois, o reverendo Robert leu aqui na liturgia: o Senhor Deus sabe dos nossos pecados, o Senhor Deus sabe do nosso estado, o Senhor Deus sabe das nossas iniquidades, o Senhor Deus nos viu nascer como viu Davi nascer na iniquidade, gerado por sua mãe, o Senhor Deus sabe do nosso estado de carência, o Senhor Deus sabe do nosso estado de erro, de perdição, de gente que anda em círculo, que não vai para lugar nenhum. O Senhor Deus sabe que nós somos perdidos, originariamente nós somos perdidos, mas é esse o poder eterno de Deus, é nisso que nós precisamos confiar. A voz eterna chama à vida para que perdidos sejam achados, para que pecadores sejam perdoados, para que odiosos sejam amados, para que pessoas que viviam sem esperança agora olhem para um futuro verdadeiro de eternidade. É isso que João estava falando. João estava dizendo: olha, João Batista compreendeu isso, as pessoas o confundiram como uma tocha, uma luz, mas ele disse: não sou eu, porque não há homem que seja essa luz. Ele é a luz. Eu batizo para arrependimento, eu batizo com água, mas o batismo dele é o batismo da voz eterna, é o batismo do destino eterno, é o batismo da salvação. Não que o batismo salva, mas ele evidencia pessoas que foram chamadas, pessoas que são salvas, são batizadas. Olha a beleza do texto, olha onde vai chegar isso, meus irmãos. Isso vai chegar na nossa salvação. Por isso eu adianto, salvação não é simpatia com a fé cristã, salvação não é gosto por comunhão, salvação não é uma agenda costumeira. Salvação, meus irmãos,
é o contato de um contraste entre vida e morte, estabelecido pela cruz. É isso que as crianças estão desenhando. Eu gostaria que as crianças compreendessem que elas estão naquela montanha da morte, naquela montanha da escuridão, naquela montanha do desespero, naquela montanha em que não há condição nenhuma de sobrevivência, mas que o contato é estabelecido pela cruz. E que o Senhor fez esse caminho. Não é um caminho que as crianças fazem para chegar a Deus. As crianças não são inocentes. As crianças não vão ao céu porque são crianças. As crianças são nascidas na iniquidade com destino certo, passagem já adquirida para o inferno. Mas há alguém que intercepta isso, e é exatamente a voz criadora, exatamente o verbo que disse: haja luz, haja o dia, haja o homem. É exatamente essa palavra que faz com que as crianças, que são crianças hoje, as que ainda vão nascer, façam o acesso que elas precisam fazer. E aí a passagem vai para o final, belíssima como de costume em João. João escreve muito bem, João é maravilhoso na sua escrita, mas ele vai mostrar uma coisa, a partir aqui do versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui João já está falando do testemunho dele mesmo. Pedro, Tiago e João estiveram no Monte da Transfiguração e viram Jesus resplandecer o seu rosto, mas João está falando mais. João está falando que toda a bondade de Deus foi recebida com a maldade do homem. João está dizendo que toda a graça de Deus foi recebida com o desprezo do homem. João está dizendo que todo o presente de Deus foi recebido com o desgosto do homem. Quem quer receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador? E aí todo mundo diria: eu quero um Salvador. Só que em nenhum momento o termo Salvador se desconecta do termo Senhor. E é aí que pega. Porque o Senhor Jesus Cristo viveu entre nós e olhou para os fariseus e disse: hipócritas, vocês vivem para os outros, mas não vivem para Deus. O Senhor Jesus Cristo olhou para os publicanos e disse: todos dizem que vocês não têm salvação, mas há sim uma salvação, arrependam-se dos seus pecados. Os publicanos e as meretrizes foram atrás do pregador. O Senhor Jesus Cristo se levantou contra a religião daquele tempo e disse: o que vocês estão fazendo? Vocês estão ensinando legalismos, vocês estão ensinando formalismos, vocês estão ensinando isso pode, isso não pode. Vocês precisariam ensinar graça, precisariam ensinar o amor de Deus, a paciência de Deus. Por que vocês erraram tanto? Acertem, parem de viver dessa maneira. E eles o mataram por isso. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus ofende um coração corrupto, um coração endeusado, um coração que acha que pode viver de maneira solitária e dentro da sua solidão no governo da sua vida. O grande Senhor dos Senhores destrona os corações audaciosos, os corações irreverentes, os corações que se posicionam como o centro da existência. Ele não foi bem recebido. Ele nasceu numa manjedoura e ele foi anunciado por anjos, não a grande e maravilhosa estirpe religiosa da época, a trabalhadores anônimos no campo. Foram eles os privilegiados de saber que a eternidade estava trazendo para aquele momento o Filho de Deus. Foram os pobres, os desprezados, que contemplaram o Rei chegando. E eles foram até aquela estrebaria, e eles se dobraram diante do Senhor dos Senhores, e os outros vieram e entregaram os seus presentes, e eles saíram glorificando a Deus. Enquanto isso, os religiosos ficaram olhando, dizendo:
Quem é este? Quem ele pensa que é? Ele não foi bem recebido. Ele ainda não é bem recebido. Ontem à tarde, os nossos jovens, alguns dos nossos jovens, eu gostaria que fossem todos os jovens, mas alguns dos nossos jovens fizeram um trabalho bem legal aqui. Eles foram visitar alguns lugares próximos aqui da Lapa, locais em que eles vão pregar o Evangelho no momento certo, fazer um reconhecimento de terreno, quase como espias que vão conhecer a Canaã. Eu acho isso muito legal, pela intenção, acho isso maravilhoso. Mas eles sabem que quando eles chegarem numa instituição e falarem que existe um Jesus Cristo vivo, único mediador, único e suficiente mediador, e que as pessoas precisam abandonar suas idolatrias e crer unicamente nessa voz, unicamente no Salvador, o Filho de Deus, eles serão convidados a se retirar de muitos lugares. Eu jamais diria aos nossos jovens, vão e convertam o bairro da Lapa. Eu diria aos nossos jovens, vão e preguem o Jesus que vocês conhecem. E deixem o Senhor fazer a obra. E tudo o que o Senhor fizer é da sua vontade. Ele nunca foi bem recebido. Ele não é bem recebido. E ele não será bem recebido. Porque o receber Jesus significa aceitar o seu governo. Aceitar o seu senhorio. Receber o Senhor Jesus implica abrir mão da vontade. Implica dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Não é trazer Deus para os meus planos, é dizer, Senhor, quais são os teus planos? Abra o olho que eu preciso ver, abra o entendimento que eu preciso entender, põe em mim a eternidade para compreender que existe alguma coisa além do que os meus olhos possam ver, como essa parede. Existe algo que alguns sabem que tem, mas nem todos. Assim, essa breve metáfora pode identificar. Assim, hoje muitos vivem com Deus. Eles amam o Filho de Maria, eles amam as suas palavras, mas eles vivem sem a chamada eterna, o verbo que deu vida. Eles olham as pessoas viverem para Deus e eles continuam vivendo para si mesmos, lutando por seus ideais, fazendo dos seus ideais o seu reino. É uma pena, mas é para esses que a palavra precisa chegar. João tinha essa ideia. João escreve coisas muito profundas e finaliza, então, falando um pouquinho de alguma coisa que nos anima a pensar quem era, né? Quem era Jesus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, essa passagem fala de 3 coisas básicas, teológicas, mas fundamentais para nós. Essa passagem fala de revelação. O verbo era Deus, estava com Deus, revelou-se. Essa passagem fala de encarnação. Este verbo, a segunda pessoa da Trindade, encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. E essa passagem fala de salvação. É quando nós nos compreendemos como beneficiários de uma coisa imerecida, a graça de Deus. Mas de quanta graça o texto fala? O texto diz que o verbo, ao se fazer carne e habitar entre nós, o habitar entre nós é o extremo da humilhação do verbo. Ele humilhou-se, disse Paulo escrevendo aos Filipenses, esse estado de humilhação, se fez um homem como nós, única coisa que não tinha pecado. Mas olha como ele veio. Ele poderia estar aqui resignado, poderia dizer, por que é que eu tenho que me condensar em figura humana? Mas não é isso que João fala. João diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Irmãos, uma graça e uma verdade que tem a conexão com a glória de Deus. É por isso que no Monte da Transfiguração ele se translucidou. É por isso que ele andou sobre as águas. É por isso que na ascensão ele subiu aos céus. É por isso, meus irmãos, que ele deixou os seus mensageiros na terra para que eles continuassem a falar sobre quem Deus era. Ele era o único do Pai, o unigênito do Pai, o único Filho de Deus, e nós todos adotados nele. Isso é salvação. Mas, meus irmãos, salvação não é conhecer as coisas de Deus. Salvação é fazer parte das coisas de Deus. De nada adianta eu falar para você aqui, Ele é o Salvador, se Ele não for o seu. De nada resolve eu falar, Ele é a voz eterna, se a voz eterna não falou ao seu coração.
De nada adianta eu falar que Ele é cheio de graça e de verdade, se você aprendeu o legalismo e quer viver a sua vida pelo legalismo. De nada resolve eu falar, Ele é o único do Pai que incluiu você, e por isso você tem vida eterna, se você não crê na vida eterna. Por isso eu gostaria muito que você refletisse nessa manhã. Aquilo que João viu, você viu? Aquilo que o evangelista João escreve e creu, você crê? A esperança da vida eterna, a salvação, a crença na glória de Deus é a nossa. Porque, meus irmãos, nós temos muitos simpatizantes do evangelho que vão para o inferno. Nós temos muitos que têm grandes relacionamentos entre a família de Deus, mas não se assentam na mesa do Pai. Nós temos muitos que compreendem a verdade de Deus, mas vivem uma mentira. Nós temos muitos que poderiam estar assentados à mesa do Pai, mas estão se alimentando de alimentos nocivos à sua saúde. Nós temos muitos que poderiam viver só sob a verdade, a única verdade, compreenderem a verdade e serem pessoas de verdade, mas escolheram o engano. A minha oração é que ninguém saia dessa igreja hoje sabendo dessas coisas, mas entendendo, isso é para aquela pessoa lá, isso é para aquele outro lá, isso é para nós, meus irmãos, isso é para você. Pode ser que esses sejam assuntos muito abstratos para você, mas se você compreender, levar para sua casa uma ideia, aquela ideia que as crianças estão desenhando, que existe um abismo entre a vida e a morte, que existe um abismo entre a luz e as trevas, que existe um abismo entre a verdade e a mentira, que existe um abismo intransponível entre Deus e a sua santidade e nós e nossa pecaminosidade, mas a cruz é o caminho. Se eu e você levarmos para casa o entendimento claro que a cruz chegou até nós, que o filho de José e de Maria, o menino de Nazaré, aquele que as pessoas olharam e disseram, quem é este? É o nosso Salvador, é o seu Salvador. Então você pode ter esperança, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Então João cumpriu o seu propósito, porque ele escreveu algo que faz sentido a você. Que Deus abençoe, que a sua vida, a nossa vida cristã, não seja uma vida de saber das coisas de Deus, mas uma vida de ouvir o Senhor. Essa é uma voz que vem da eternidade, meus irmãos. Essa é uma luz que vem de lá. E é por essa verdade que nós temos de viver. Se não vivermos nessa verdade, nossa vida sempre será uma vida de mentira. Acho que nós não temos o direito de viver uma vida de mentira com tanta verdade à disposição. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, as crianças não podem mudar de montanha para montanha, não poderiam. Por mais que compreendessem, se jogariam no abismo. O abismo ainda representa a morte. Senhor, mas a cruz chegou até o pezinho dessa criança. Ela pode colocar o pé ali. Não é uma corda, não é um fio, é a cruz segura da salvação. Senhor, eu quero, antes de tudo, interceder por nossas crianças, para que elas, ao compreenderem a graça, a majestade, a glória de Deus, o beneplácito de Deus, a boa vontade do Pai, a voz que diz, atravessa, passa por esse caminho, seja entendido por elas. Elas não têm essa condição de compreender sozinhas, nenhuma delas. Mas o Senhor pode abrir o entendimento das nossas crianças, até mesmo das mais pequenas. Eu oro por elas assim, mas também oro por nós, Senhor. Pai, quanto risco de andar em círculo, quanto risco de nos perdermos, quanto risco de ouvir tantas vozes e não compreendermos que a voz que nos chama nos dá vida. Esse é o verbo da vida. Compreendermos que o Senhor deu testemunho a homens, como João, como os dois Joões aqui,
e que eles testemunharam da luz, porque viram essa luz. O Senhor lhes deu a compreender a luz. E, Senhor, a nós, que sabemos que o Senhor tabernaculou conosco, o Senhor é o Emanuel, o Senhor Jesus Cristo está entre nós, como poderíamos viver sem a sua presença? Como poderíamos viver obtusos à tua presença, Senhor? Senhor, ajude aqueles que precisam de ajuda para crer. Permita que ninguém saia da nossa casa de oração sem a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Permita que nós consigamos negar as mentiras que existem em nós, os erros, os equívocos dos nossos entendimentos, para deleitarmos-nos inteiramente nas tuas palavras. Transforma o nosso coração, Senhor. Não temos vergonha em dizer que precisamos de conversões contínuas. Senhor, continua a chamar-nos, a converter-nos, a consolar-nos. É o que nós te pedimos nessa manhã. Não deixa a gente voltar para as nossas casas como chegamos, mas permita que levemos um pouquinho mais da tua palavra para que os nossos corações possam descansar em paz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.